Então, vamos agora falar um pouco sobre reabilitação, né? Como que é esse paciente no pós-operatório. A reabilitação em si, desses 10% desses pacientes, ela tem uma vasta clínica que pode ser abordada no ambulatório. Pode ser um cara que chegou por dor, pode ser um cara que chegou por falta de movimento, tem inúmeras apresentações. Mas quais pontos chaves assim você aconselha a tomar cuidado na reabilitação ou sinais de alerta na reabilitação que a gente tem que ligar o red flag desses pacientes? Sim. O que eu vejo assim, quando a gente faz a cirurgia, acabou o procedimento cirúrgico, é o momento, ele acordou da anestesia, é o momento da reabilitação já. Então, o que eu sugiro para os pacientes? Você vai fazer fisioterapia hoje. Você operou de manhã, vai fazer fisioterapia no período da tarde. Você vai fazer, operou à tarde, vai fazer fisioterapia no dia seguinte. O que eu gosto que o paciente faça? Quando é uma cirurgia eletiva, eu já gosto que ele prepare a coluna, a musculatura, a articulação, essas coisas para o procedimento cirúrgico. No pós-operatório, continua também com todos esses cuidados e reforço de musculatura, tratar a cinesiofobia dele, então a dificuldade de movimentar e o medo de se movimentar. O que eu gosto de conversar com quem vai fazer reabilitação, que é a parte da fisioterapia, assim, eu gosto de ligar para ele e falar assim, olha, qualquer dúvida você me liga, a gente entra em contato, teve um tipo de complicação, ou não, a cirurgia foi lisa, vamos evitar movimento de flexão e extensão da coluna, nesse primeiro movimento, uma rotação. Por quê? Se você faz, quanto mais você mexe na coluna, se for uma artrodese, que é a colocação dos parafusos, a cirurgia está em processo cicatricial. Então a gente fala, ó, evita movimentos com amplitude muito alta. Então uma flexão do tronco numa fase inicial prejudicial, uma extensão do tronco. Então a gente começa com fases. Obviamente o fisioterapeuta, quem faz a reabilitação, ele tem toda a autonomia do mundo. Ele tem que fazer o que ele estudou. A gente não tem o médico ele não tem essa capacidade de fazer uma reabilitação. A gente orienta o que foi feito na cirurgia, o que a gente vê o tempo de cicatrização da cirurgia, e a gente dá uma ideia para o fisioterapeuta, para o educador físico em geral. Então, a gente orienta, ó, evita flexão, evita extensão, rotação, dependendo do tipo de procedimento que foi realizado. Tem alguns pacientes que são mais sensíveis à dor, então a gente orienta até, ó, quando você for fazer a fisioterapia, toma algum analgésico, porque a gente precisa que esse paciente ganhe, que ele retorne próximos às atividades normais antes do procedimento cirúrgico. Então, o paciente já caiu dentro dos 10% que faz a cirurgia. Pô, vamos reabilitar de forma adequada para que daqui 5, 10 anos ele não tenha que ser realizada uma outra cirurgia por falta de cuidado dele, por falta de orientação minha, ou por o fisioterapeuta, o educador físico também, uma falta de orientação. Então a gente tem que tratar com uma equipe interdisciplinar, a gente tem que conversar. E eu gosto de falar interdisciplinar porque eu ligo para você, falo, e aí, tudo bem? Como é que vai? Porque multidisciplinar parece que ele fica um pouquinho mais solto, assim, né? Não é uma equipe, é um multi. Por exemplo, vai no Rogério e vai na Rebeca. Você entendeu? Então, esse tipo, ninguém conversa. Então, o maior interessado, ele fica em segundo plano. Então, eu acho que a gente tem que conversar, por isso que eu gosto de falar interdisciplinar. Obviamente, o paciente, quando ele fez a cirurgia, ele tem algumas limitações pós-operatórias, não é o que a gente estava conversando no começo, né? Faz a cirurgia, tira com a mão a dor, não. A cirurgia, como eu falei anteriormente, é uma agressão. Então, ele tem que reabilitar da doença que ele tem e tem que reabilitar da cirurgia que a gente realizou. Então, são dois pontos extremamente importantes. Então, ele vai tentar recuperar. Eu não vejo grandes restrições para os pacientes que eu opero e às vezes os pacientes que vêm no consultório operado por outros médicos, a gente orienta em geral. Tempo de retorno de trabalho é uma pergunta fantástica. Quanto tempo que esse paciente retorna ao trabalho?
depende da cirurgia que ele realizou, se teve alguma intercorrência ou não dentro da cirurgia, e do paciente acostumar à nova dinâmica de coluna. Então, vamos falar lá, o paciente tem 40 anos, por exemplo, tem dor na coluna há 10 anos. Em 3 horas, que é uma média de cirurgia de coluna, eu conserto 10 anos de funcionamento de coluna ruim. Então, eu obrigo a coluna a trabalhar da maneira adequada. Então, obviamente, tem uma dor pós-operatória, porque eu estou obrigando, em 3 horas, 10 anos de coluna ruim. O paciente ele retorna quando? Ao trabalho? A média, 15 a 45 dias. Então, ele consegue ter autonomia de voltar ao trabalho e trabalhar a carga de trabalho inteiro. Dependendo da cirurgia que a gente realizou e também do tipo de função que o paciente executa, a gente pede assim, ó, vamos fazer uma restrição por uns 30 dias, ao invés de trabalhar, sei lá, as 12 horas pegando caixa em arquivos, sei lá, vamos fazer um trabalho com uma carga horária menor e com uma restrição de peso, essas coisas assim. Então, a gente acaba, assim, fazendo às vezes o meio de campo entre o paciente e a empresa em que ele trabalha, porque agora é difícil um convênio. Estou falando assim da população que eu atendo, que tem um convênio. Um convênio que não seja pessoa jurídica, né? É difícil ter um convênio pessoa física. Então, sempre tem a empresa como intermediador do plano de saúde. Então, a gente conversa com o RH, faz relatórios também, para tentar um benefício para o paciente em geral. Isso é importante porque muitas vezes a atividade laboral que ele exercia foi grande responsável, né, pelo motivo que levou a ser operado. Assim, sim, né? sim. Eu acho que tem essa E questão existe muita questão trabalhista na doença de coluna em geral, você entendeu? Então, a gente tem que, obviamente, tentar definir, né, no paciente, ó, porque às vezes tem paciente que a gente pega no consultório que ele quer operar com orientação de, assim, ir para aposentadoria, existe, né? Não tem jeito. Agora a gente tem que definir. Se esse é o objetivo, às vezes ele faz uma cirurgia, assim, cirurgia linda, maravilhosa e realmente não tem uma melhora, porque tem um ganho secundário. Então, a gente tem que orientar esses pacientes que a gente identifica isso, porque a cirurgia não vai trazer nenhum tipo de benefício. Na verdade, vai trazer um malefício. Então, temos que identificar esses pacientes, que são raríssimos. E a gente vê o paciente que ele quer melhorar, assim, a maioria quer melhorar, às vezes ele quer fazer um tratamento clínico, o máximo que conseguir, e a gente vê que, ó, não vai mais para frente, agora o seu caso é cirúrgico, né? E tem muito assim, às vezes o paciente ele procura a gente para ouvir o que ele quer. Se a gente não fala o que ele quer, ele vai em outros. Até Né? É a segunda opinião. Quando chega na segunda opinião ainda vai, né? Mas é isso que você falou, são quarta, quintas opiniões. Então, e às vezes ele acaba operando quem teve um pouquinho mais de empatia com a doença dele, né? A gente vem de uma bateria de uma população, pacientes funcionais, né? E é exatamente essa sequência. Às vezes o cara realmente não tem nada de base, mas ele passa de um para outro até ele conseguir chegar a procedimentos bem agressivos, né? Eu não acho que seja o caso, mas tem que sempre ter isso em vista. Isso que você falou, você conserta você organiza, a dinâmica da coluna, que estava trabalhando há muito tempo. Lembrei muito de um caso que eu acompanhei na CD. Uma criança, ela tinha uma escoliose com restrição pulmonar e tudo mais. E ela fez uma artrodese em que a coluna realmente voltou à estrutura retilínea, né, vamos dizer assim. Sim. E as outras estruturas não acompanhavam. Então, o pulmão, que ficou um tempão comprimido, ele tinha dificuldade para se expandir. A musculatura não estava alongada. Ela teve muita dor no pós-operatório. Então, foram adaptações pós-operatórias que a gente precisou dar bastante atenção para ela. E ainda nesse hospital, que é de foco ortopédico, eu lembro que
a equipe era muito unida, tinha uma questão interdisciplinar importante, no sentido de todo mundo que operava artrodese cervical, lombar, a gente já colocava em pé, ou já botava para mobilizar no primeiro PO. Isso porque era um hospital direcionado para isso, a equipe bem orientada. Outros hospitais que faziam o mesmo procedimento, só que a equipe já não tinha essa dinâmica, já tinha um delay de movimentar esse paciente. Isso impacta consideravelmente na alta desse paciente, Posterga, né? A gente tempo vê de muito isso no internação. hospital, né? Os pacientes, eles ficam muito cinesiofóbicos. É. Antes e depois, principalmente depois. Ai, será que eu posso mexer? Será que eu posso sentar? E quanto mais cedo a gente intervém nessa cinesiofobia, mais cedo eles vão para casa, evita várias complicações. Né? Exato. Até de infecção de ferida operatória. Então, eu acho que assim, uma avaliação pré-operatória bem feita é legal. Você tem que fazer uma avaliação, né? No caso, só paciente tem que fazer, falar, vai ter dor pós-operatório, mas existe um tratamento medicamentoso de reabilitação com a equipe de fisioterapia, enfermagem, terapia ocupacional. São vários procedimentos em prol, são vários profissionais em prol desse paciente. Então, mas tem que deixar ele orientado, porque se ele tem uma dor muito grande no pós-operatório, ele já se encolhe e ele tem dificuldade. Então, a gente tem que orientar e tem que medicar adequadamente esses pacientes, né? No pós-operatório com dor, né, que caminha para a dor crônica, né, eu tenho uma experiência boa com pacientes que eu abordo com neuromodulação. Então, quando eu vejo que não é um mecanismo nociceptivo da própria coluna, então é uma coisa mais central, eu vejo uma resposta, uma possibilidade de atendimento com neuromodulação, no sentido de tratar não só a nocicepção que foi tratada, teoricamente, ali com a cirurgia. E isso é interessante porque as recomendações de neuromodulação para lombalgia, cervicalgia, elas não remam muito a favor. Mas quando vem com dor crônica e não lombalgia nociceptiva, tem uma experiência até que favorável. E até mesmo o paciente que às vezes manteve a mesma dor, mas ele reduziu o uso de medicação. Então já considero isso um certo ganho aí na reabilitação. Eu falo que no consultório, né, os pacientes com dor crônica que vão assistir aí, eles sabem o que eu falo. É uma frase interessante, que eu falo que o paciente com dor crônica, ele tem dois tipos de dor. Tem a dor do corpo e a dor da alma. Então, a dor do corpo, teoricamente, o estimulador medular, a artrodese, ou a bomba de morfina, esses medicamentos, essas terapias, né, eles teoricamente melhoram bastante a dor do corpo. Mas a dor da alma, essa é difícil, porque assim, a dor está incrustada no cérebro, você entendeu? Então, essa é difícil, aí você precisa de um psicólogo, que faça uma psicoterapia top, um psiquiatra que passe uma medicação, assim, que o paciente se adapte e tenha poucos efeitos colaterais. Então, é extremamente difícil o paciente com dor crônica, mas, obviamente, um apoio interdisciplinar, a gente conversar, tá lá, ó, nós estamos aqui para você. Tá bom? Isso aí ajuda bastante na dor da alma, que eu chamo, né? Em relação à medicação, assim, né? O senhor comentou da questão do desmame, da medicação. No pós-operatório, esse desmame também acontece? Sim. Medicamentoso? Sim. Eu falo que o melhor local para tratar a dor é em casa, né? Tem alguns pacientes que acham absurdo isso. Mas o hospital, ele tem uma segurança de ter lá o profissional que vai fazer o curativo em você, esse tipo de coisa. O fisioterapeuta que vai estar lá, você não vai ter que deslocar para fazer. Mas, assim, ele traz infecção hospitalar, ele traz outras coisas também. Então, não é um ambiente que a gente gosta. E o que eu falo para os pacientes é que em casa, você consegue se medicar melhor. Que eu consigo falar, ó, colocar no meu horário lá, ó, você vai tomar um remédio lá às 8 da manhã, meio-dia, 4 da tarde, 8 e meia-noite, sei lá, então eu consigo distribuir. Cirurgia é igual bater o dedo na ponta, na mesa. Você bate o dedinho na mesa, dói um monte no primeiro dia, 2, 3 dias depois você praticamente nem lembra que bateu o dedo, ou a ponta do dedo na mesa.
Então, a gente vai desmamando a medicação. Então, o paciente tem alta lá com 8 comprimidos por dia. Nos primeiros 10 dias que ele retorna para a gente avaliar a ferida operatória, para ver se não tem nenhum sinal flogístico, ou sinal de infecção ou de inflamação. A gente fala, como é que você está de dor? Ah, estou melhor da dor. Vamos então tirar esses 2 remédios daqui. Aí a gente já consegue, dos 8, 10 comprimidos, a gente passa para 8 a 6. E aí, na outra semana que ele avalia, para praticamente retirada de pontos, a gente consegue avaliar como é que você está de dor. Estou melhor. Obviamente, a gente vai desmamando com 1 mês, 2 meses, que são os 15 a 45 dias de reabilitação. Mas tem que deixar um remédio que a gente chama de SOS, um de resgate. Se o paciente às vezes fez algum movimento, às vezes bobo, escovar os dentes, flexionando a coluna, entrando no carro, saindo do carro, ou vestindo roupa íntima, que são as principais causas de dor aguda, é um negócio muito louco, né? A gente tem que ensinar a escovar o dente, entrar e sair do carro, levantar da cama, também é um negócio que vocês ensinam muito bem, da maneira correta. Virar de lado, empurrar com o braço, esse tipo de coisa. Então a gente tem que deixar um remédio SOS. Então, com 45 dias a 2 meses, a gente consegue praticamente deixar um medicamento básico que o paciente vai fazer uso por meses. Acho que a gente teve uma aula aqui, foi aulão. Presente pra gente aqui. A gente quer agradecer muito e até o próximo vídeo. Até o próximo.